Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 17 de setembro, estamos na 24º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que ele possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrando, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Meu irmão, minha irmã, a dívida colossal correspondia a 10.000 talentos. Convertido para os dias de hoje, seriam 273.972 anos de trabalho. Essa dívida nos fornece vários indícios. Certamente o servo era uma pessoa investida de grande autoridade, como um governador de província do império e também de grande confiança do rei. Somente assim se explica tal dívida. Além disso, pode-se conjecturar que aquele servo gastara esse dinheiro no decurso de muito tempo, ignorara as suas responsabilidades e tinha abusado de sua posição e autoridade por muitos anos. Esse servo representa aquele que recebeu privilégios e oportunidades de Deus e que merece, por sua desonestidade e abuso de confiança, o mais duro castigo. O rei manda vendê-lo como escravo e também sua família, porque não podia pagar a dívida. Trata-se de uma punição bastante branda. O rei não pode reaver o dinheiro emprestado e exige o pagamento segundo as possibilidades daquele servo. Na realidade, o servo mereceria um juízo muito mais severo. As palavras daquele devedor parecem demonstrar humildade, que ele reconhece os seus erros, que ele deseja corrigir a situação. Será que isso é verdade? As palavras do devedor são mentirosas, também por causa do montante da dívida. Ela é impagável. Mas o rei, movido por compaixão, perdoa a dívida
Ele acreditou nas boas intenções daquele servo. Seria essa a minha reação diante de uma pessoa que prevaricou, desperdiçou os bens e abusou da minha confiança? A parábola revela que o patrão não é movido pelas palavras do servo, nem pela sua improvável sinceridade, mas pela compaixão. Ele não é movido pelo servo. O que move o rei não vem de fora, mas vem do seu coração. O rei reconhece o estado de miserabilidade daquele servo. E esta constatação por si mesma produz no rei a compaixão e o amor que se manifestam no perdão. O servo e sua família ficam livres de serem vendidos. O empréstimo foi totalmente esquecido e perdoado. Ele não perde a sua posição de autoridade. Certamente o rei esperava que o perdão garantisse, no futuro, a boa conduta daquele servo, que ele tivesse aprendido a lição. Deus perdoa totalmente, sem importar os merecimentos do indivíduo, mas sempre esperando que o seu perdão transforme a personalidade. A misericórdia divina, apesar de ser oferecida gratuitamente, não é algo destituído de base e não é algo sem alvo e sem propósito, que é a conversão daquele que foi perdoado. Ao sair, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros. Salta os olhos o primeiro contraste. O servo foi perdoado por alguém que lhe era superior, que tinha autoridade de tirar-lhe a vida, mas usou de misericórdia. E imediatamente ele encontra o seu companheiro, não é um subalterno, companheiro, servo como ele, a quem ele se recusa a perdoar. O outro contraste é ainda mais evidente. A enorme diferença na quantia dos empréstimos. 100 denários equivaliam a um dia de trabalho. Reduzindo a expressão decimal, a dívida do companheiro era equivalente a 0,0000002% da dívida perdoada. Além disso, essa quantia de maneira alguma teria afetado a situação financeira daquele que era que estava cobrando. Poderia perdoar o companheiro sem grande prejuízo econômico. Não era necessário sequer usar de misericórdia. Bastava usar um pouco de bom senso. É provável, inclusive, que o servo nem tivesse muita certeza da quantia correta. Acrescente-se ainda que não se tratava de um acerto de contas, pois ele o encontrou por acaso, enquanto saía da presença do rei. Por fim, o contraste das atitudes entre o rei e o servo. O servo trata o seu companheiro sem qualquer humanidade, age movido apenas motivado por um espírito amargo, irracional, cruel. Ele não se lembra de que momentos antes o rei lhe mostrara um espírito totalmente diverso para com ele e que com muito menos razão para tanto lhe perdoara a dívida. Ele exige agora o pagamento imediato, agarra-o pelo pescoço e o sufocava. Paga o que me deves, dá-me um prazo e eu te pagarei. São as mesmas palavras, a mesma atitude humilde, a mesma necessidade de misericórdia que o servo expôs ao rei, mas com uma grande diferença. No primeiro caso, teria sido impossível o pagamento do débito. Mas o servo não quis saber disso, esqueceu completamente do perdão recebido. Pior, movido por ignorância e maldade, não reconheceu que o perdão do rei requer uma conduta melhor. Requer gratidão, arrependimento, misericórdia para com os outros. Não mudou de atitude, por isso demonstra não ter aceitado o perdão. Esse homem, sem modificar a sua personalidade pelos benefícios que tinha recebido da parte do rei, continua agindo como antes. Pródigo no uso dos recursos do rei,
mas totalmente sem misericórdia para com os outros, em suas falhas, que eram bem menos graves do que as suas. Mandou jogá-lo na prisão. O servo exigiu o máximo castigo que o caso permitia. O rei o chama de servo perverso. O rei pode compreender e perdoar a ignorância, a desonestidade nas finanças, pode perdoar as fraquezas, pode perdoar o erro e as falhas, mas o rei não perdoa a injustiça e a desumanidade, a crueldade e a ingratidão. A condenação do rei contra essas coisas é sem apelo. Aquele homem não compreendeu o perdão do rei e por isso não age com a mesma misericórdia e magnanimidade. Não praticou um único ato, mesmo pequeno, que demonstrasse compaixão pelos outros. Na primeira oportunidade que teve de ser misericordioso, demonstra incompreensível ingratidão. Jesus nos ensina que todos nós nos encontramos em situação semelhante à daquele servo. Todos nós recebemos grande compaixão de Deus e o seu perdão por meio de Cristo. O cristão que se recusa a perdoar os outros de suas ínfimas dívidas, que não tem compaixão dos outros e não usa de simpatia para com os semelhantes, mostra ingratidão enorme e a mesma maldade do servo da parábola. Trata-se de uma nova lei que exige novo coração. É o vinho novo em odres novos. Os verdadeiros discípulos de Cristo devem aprender a nova lei do reino. E essa nova moral requer um tipo de humanidade diferente. Jesus mostrou que o servo tinha recebido muito mais do que pediu, mas que nada deu a quem lhe pediu. A abundância da misericórdia deve formar a base da nova lei dos cristãos. Como nos apresentaremos diante do grande rei se não nos perdoarmos mutuamente?